Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer mais uma aplicação do que a gente aprendeu, mais precisamente uma aplicação do caso em que a força é constante. Então quem não lembra, reveja o vídeo, equações de movimento, força constante. Então a gente vai considerar o movimento de projéteis no campo gravitacional da Terra. Então a gente considera lançamentos curtos, a gente despreza, portanto, efeitos de referencial não inercial, os efeitos de rotação da Terra. A gente despreza a curvatura da Terra. Bem importante, a gente vai desprezar o arrasto. Depois eu vou fazer um vídeo em que a gente considera o arrasto. E a gente considera o campo gravitacional constante. Portanto, a força sobre o projétil é constante, uniforme, não varia. Aqui em verde eu tenho o vetor velocidade inicial do lançamento desse projétil. Então a gente considera que o projétil é lançado da origem. Seja onde for o lançamento, a gente chama aquele ponto de origem. Eu tenho 3 eixos perpendiculares aqui em branco, mas observe que eu escolho uma direção para fazer esse lançamento e o movimento desse projétil vai ficar nesse plano em azul aqui, formado pelo eixo vertical e pelo vetor velocidade inicial. Por que ele não sai do plano? Porque não tem força perpendicular a esse plano. A única força está na direção z. Então ele vai ficar restrito nesse plano e eu vou redefinir meus eixos de modo que esse eixo aqui seja o eixo x. O eixo z não muda. Então, como eu posso caracterizar o lançamento desse projétil? Basicamente de duas maneiras. Ou informando qual é o vetor velocidade inicial, ou seja, eu preciso saber a componente x, v0xi, e a componente z, v0zk. Ou então, basta eu saber a magnitude dessa velocidade inicial, que eu chamo de v0, e o ângulo de lançamento. Na minha convenção, o ângulo de lançamento vai ser sempre o ângulo que o vetor velocidade inicial faz com a superfície. Então, independente se a superfície é plana ou inclinada, o ângulo é sempre com a superfície. No meu desenho aqui, é este ângulo aqui, θ. Tendo o V0 e o θ, eu também posso escrever essa velocidade inicial, o vetor, assim. O V0x é justamente a projeção ao longo do eixo x. É V0 cosseno θ. E o V0z é justamente esse cateto oposto. V0 seno θ. Direção K. Então, ou eu uso isso, ou isso. A força é constante, a aceleração da gravidade está aqui, G. No vídeo Equações de Movimento, Força Constante, a gente pegou a solução geral para V e R, os vetores. É essa solução dada aqui. Lá a gente tinha A, aceleração, aceleração. No nosso caso, a aceleração é justamente a aceleração da gravidade, G. Reescrevendo essas expressões aqui, usando os parâmetros do nosso lançamento, eu tenho V de t é igual. Aqui vai aparecer o vetor velocidade inicial mais gt. Cuidado, é mais g, porque eu estou usando o vetor g. E a posição r de t igual. Eu assumi que ele foi lançado da origem, então esse termo cancela. E aqui vai sobrar v0 vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. E eu posso escrever isso em termos de componentes. Então, em termos de componentes, eu fico com, primeiro a velocidade, Vx de t igual. Esse termo vai contribuir. Esse termo não contribui, porque a aceleração da gravidade está na direção z. Então, ficou V0, componente x. V0
x, ou V0 cosseno θ. Vz de t, esse termo contribui. V0z, que é V0 seno θ. E aqui eu tenho o termo de gravidade, que depende da gravidade, que está apontando na direção z e está para baixo. Eu orientei o z para cima, então aqui ficou menos gt. Então essa é a velocidade. E a posição x de t é igual. Esse primeiro termo contribui, V0x vezes t. Esse termo não contribui. Então, observe que aqui a velocidade é constante ao longo do eixo x. Faz sentido, não tem aceleração ao longo de x. E aí a posição cresce linearmente com o tempo, de acordo com essa velocidade em x. Componente z. Então, z de t, esse termo contribui, V0z vezes t. E esse termo também, menos gt ao quadrado sobre 2. Posição, velocidade. Do jeito que está aqui, está certo, ok? A gente tem posição em função do tempo, mas não está tão fácil, talvez, de ver qual é a trajetória. Então, uma maneira da gente ver a trajetória desse projétil é isolar o tempo de uma dessas duas equações, mais fácil da primeira. Ou seja, t é igual a x sobre v0x, e substituir na segunda. Então, a segunda equação vai ficar z é igual a v0z. Agora eu coloco o t que eu isolei. X sobre v0x menos g sobre 2. E o t ao quadrado é x ao quadrado sobre v0x. Uma outra maneira de escrever isso, vamos escrever em termos do ângulo de lançamento. Z é igual, aqui vai ficar V0 seno θ, e aqui V0 cosseno θ. Então ficou tangente θ vezes x. E o segundo termo, aqui tem um V0x ao quadrado. Então vai ficar g sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso vezes x quadrado. E essa equação, essa ou essa, tanto faz, é uma equação, um polinômio de segundo grau. Isso vai dar uma parábola. Observa que esse sinal é negativo, esse termo x quadrado que caracteriza a parábola. Com esse sinal de negativo, significa que a parábola está com a boca, com a abertura dela para baixo. Aqui eu tenho a representação gráfica para alguns lançamentos de projéteis de acordo com essa fórmula aqui. Então eu estou plotando justamente z em função de x. Essas duas curvas em preto possuem a mesma velocidade. Vamos chamar essa velocidade de v0. Essa curva aqui, que tem um alcance maior, foi lançada de 45 graus, enquanto que essa outra tem a mesma velocidade inicial v0, mas foi lançada de 60 graus. Essas duas curvas em verde também têm a mesma velocidade inicial. Essa superior foi lançada com velocidade 1,5 v0 e com um ângulo de 60 graus. E essa aqui, com alcance maior, foi lançada com os mesmos 1,5 v0 e com um ângulo de 45 graus. Observem que em ambos os casos, o lançamento com 45 graus teve um alcance maior que o lançamento com 60 graus. Então vamos fazer um exemplo agora em que a gente vai descobrir qual o ângulo que eu tenho que lançar
para que esse alcance sobre a superfície seja o maior possível. Vamos fazer uma complicação. Vamos considerar que a superfície está inclinada. Então, eu estou numa colina. Essa inclinação vale alfa. O alfa pode ser inclusive negativo. A rampa pode estar inclinada assim. Então, tem um alfa qualquer. E o ângulo de lançamento, lembra que é até a superfície na minha convenção, é esse ângulo aqui. Vamos chamar de θ. Então, a gente quer descobrir o alcance ao longo da rampa e qual tem que ser o ângulo θ para que esse alcance seja o maior possível. Esse aqui vai ser o nosso eixo X e esse aqui o nosso eixo Z. Não preciso começar a resolver tudo de novo. Eu já sei quem é Z em função de X. É essa parábola aqui. Então, eu sei que para o projétil eu tenho Z, vamos chamar ZP do projétil, igual tangente θ vezes x. Só que cuidado, quando eu encontrei essa solução, o ângulo θ ia até a linha horizontal, o ângulo entre o vetor V0 e o eixo x. Então, esse ângulo θ aqui, no nosso caso agora, vai ser o θ mais alfa, entre o V0 e o eixo x. Então, aqui vai ficar tangente de θ mais alfa vezes x menos g sobre 2V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado do ângulo. Mesma coisa, o ângulo que apareceu aqui é o ângulo entre o vetor velocidade e o eixo x. Portanto, no nosso exemplo, vai ser θ mais alfa. Ao quadrado. Tudo isso vezes x quadrado. Bom, esse é o z em função de x para o projétil. Eu quero encontrar o alcance, então a minha estratégia vai ser a seguinte. Eu escrevo essa curva em verde, escrevo a curva em amarelo e igualo as duas. Vai ter pelo menos duas soluções. Uma solução é quando x igual a zero e a outra solução vai ser esse x aqui. Então, eu vou encontrar o valor desse x, quando as duas curvas se igualam. Então, para a rampa, vamos chamar isso de z da rampa. É uma reta, coeficiente linear mais um coeficiente angular vezes x. A reta passa pela origem, o coeficiente linear é zero, e o coeficiente angular é justamente a tangente de alfa. Então, isso aqui é tangente alfa vezes x. E eu igualo as duas expressões, o zp com o zr. Então, eu vou ficar com tangente alfa vezes x igual tangente θ mais alfa vezes x menos g 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais alfa vezes x quadrado. Fica claro que essa equação tem duas soluções, duas raízes, né? Se eu colocar o x em evidência, vamos passar tudo para o lado direito. Eu vou ficar com esse termo, então g sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais alfa, vezes x, que sobrou, com sinal de menos, mais tangente de θ mais alfa, menos tangente de alfa.
igual a zero. Então, uma solução é x igual a zero. Não é a que eu quero. Então, a solução que eu quero é a solução que anula esse colchete aqui. Portanto, eu preciso que gx sobre 2v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais alfa seja igual a tangente θ mais alfa menos tangente alfa. E agora é manipulação, né, pessoal? Vamos fazer assim. Vamos deixar o x aqui. Passei isso tudo para o outro lado. 2v0 ao quadrado sobre g. Eu vou pegar uma potência desse cosseno. Então, cosseno de θ mais alfa. E a outra eu vou multiplicar já essas tangentes aqui. Então, vai ficar... Aqui eu tenho seno de θ mais alfa sobre cosseno θ mais alfa. Uma potência desse cosseno que eu passei aqui para cima, multipliquei aqui, sumiu. Então, sobrou só seno de θ mais alfa. E aqui vai sobrar menos seno de alfa, cosseno de alfa, cosseno de θ mais alfa. Próximo passo, vou tirar esse cosseno alfa de dentro do colchete. Então, vai ficar 2v0 ao quadrado sobre g, cosseno de θ mais alfa, sobre cosseno alfa. E aí, dentro do colchete, vai sobrar, se eu tirei um cosseno alfa, nesse primeiro termo vai ter que aparecer no numerador um cosseno alfa. Seno θ mais alfa, cosseno alfa, menos seno alfa, cosseno θ mais alfa. E agora notem, isso que está dentro do colchete é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Este é o A, este é o B. Então, isso aqui ficou seno de θ mais alfa menos alfa, igual a seno θ. Então, a posição x, cuidado que o x não é ao longo da rampa, é ao longo da linha horizontal, está aqui. Ele vai ser dado por x igual 2v0 ao quadrado, cosseno θ mais alfa, vezes seno θ, sobre g cosseno alfa. Agora, se eu quiser o alcance ao longo da rampa, observe que agora a gente tem um triângulo retângulo. Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. E esse ângulo alfa é dado, conhecido. Então, essa hipotenusa, para encontrar ela, basta pegar esse cateto adjacente que a gente tem e dividir pelo cosseno de alfa. Vamos chamar esse alcance até aqui, ao longo da rampa, de L. Então, L, que é o que a gente quer, é x sobre cosseno alfa, ou seja, 2v0 ao quadrado cosseno θ mais alfa, seno θ, sobre g cosseno ao quadrado de alfa. Notem, no caso particular, que se o ângulo alfa for zero, ou seja, não tem rampa, ou a inclinação da rampa é nula, a gente pega a fórmula conhecida. Então, se alfa igual a zero, o alcance é igual. Aqui vai ficar cosseno θ, seno θ, vezes 2. É seno de 2θ. E aqui embaixo vai ficar g vezes 1. Então, vai ficar v0 ao quadrado
seno de 2θ sobre g. Esse é o caso particular, tá? No nosso caso, com esse L, a gente quer descobrir agora qual o ângulo de lançamento θ para que o alcance ao longo da rampa seja máximo, para que eu tenha um L máximo. Bom, aqui eu tenho justamente L em função de θ. Então, calculo o extremo dessa função. 0 igual a dl dθ. Então, isso vai me dar 0 igual. Todos esses termos constantes eu passei para o outro lado, deu 0, 2, o v0 ao quadrado, o g, o cosseno ao quadrado de alfa. Então, só tenho que derivar essa função. Cosseno de θ mais alfa, seno θ. E isso vai me dar... A derivada da primeira é menos seno θ mais alfa, vezes seno θ. Agora, mantenho a primeira, derivo a segunda. Mais cosseno θ mais alfa, vezes cosseno θ. E, novamente, eu tenho uma identidade aqui. Agora, eu tenho cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Isso aqui é cosseno da soma. Cosseno de θ mais alfa mais θ. Então, a gente pegou a condição cosseno de 2θ mais alfa igual a 0. Isso aqui tem múltiplas soluções, né? Eu posso escrever assim: 2θ mais alfa igual a um número ímpar, ou seja, 2n mais 1 vezes π sobre 2, um múltiplo ímpar de π sobre 2. Se o n começar de 0, isso aqui é π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante. E daqui eu tiro que θ é igual a 2n mais 1 π sobre 4 menos alfa sobre 2. Nem todas essas soluções aqui, no entanto, fazem sentido. Vamos pegar o caso em que alfa é igual a 0 para analisar. Alfa igual a 0, a rampa não tem inclinação. Então, a primeira solução aqui seria quando n igual a 0, π sobre 4, que é justamente esse caso aqui, 45 graus. Ok. Aí a próxima solução seria 3π sobre 4, 135 graus. Não faz sentido, o lançamento está para o outro lado da rampa. A próxima, 5π sobre 4, 225 graus, também não faz sentido. A outra, 7π sobre 4, 315 graus, também não faz sentido. Aí só a próxima, 9π sobre 4, volta para 45 graus, aí faz sentido. Então, a única solução aqui que interessa mesmo é n igual a 1. As demais são só soluções matemáticas, não fazem muito sentido físico. Então, a solução final para a gente é θ associado ao alcance máximo, π sobre 4 menos alfa sobre 2, certo? No próximo vídeo a gente continua falando de lançamento de projéteis, mas aí a gente vai considerar arrasto, e aí as coisas vão ficar um pouco mais complicadas. Então até lá!